ninguém sabe direito o que diferenciar fala e linguagem. Deu para perceber aí, né? E os caras são estudados, né? São da área. Agora, para a psicanálise, o que interessa é a linguagem ou é a fala? E essa é a preocupação do Lacan. Falar é diferente de pensar, é diferente de escrever. Isso, né? E ele fala assim, claro que quando estamos falando, estamos usando a linguagem. Uhum. A linguagem é utilitária. Uhum. Né? Eu vou usar ela do meu jeito. O que nos interessa é qual é o jeito que você usa, porque o como você usa a linguagem, né, traz alguma coisa do seu inconsciente. A linguagem é alguma coisa que já existe. A fala é sua. Como ela já existe, você já vem determinado por ela. Você já vem inserido numa linguagem que está já estabelecida. Você inclusive pode ser agente de mudança dessa linguagem, né? Você não é só o usuário dela. Aí eu estou fazendo o quê? Inserindo alguma coisa num código de linguagem. Se Lacan vai desenvolver, ele quer mesmo essa polêmica, ele deixa o pessoal ficar falando, né? Vai continuar, inclusive, e depois ele vai falar, mas o que interessa mesmo para nós é como é que se articulam os significantes. Como é que nós usamos a linguagem, né, como fala para nos expressarmos. Eles estão falando, mas tem uma coisa aí que tá sempre envolvido dois sujeitos. Ou duas máquinas, né? Algumas pessoas já estão falando da comunicação entre máquinas, né? Você pode dar o nome que você quiser. Aí ele só dá um exemplo que ele fala assim, não, mas se o camarada faz, daqui a pouco ele fala, né, uma mensagem, um náufrago, né, que faz uma mensagem numa garrafa d'água, né? Aí ele fala assim, mesmo assim, ele tem a intenção, na hora que ele põe essa mensagem na garrafa, de que alguém a leia. Mensagem é tudo isso que passa de uma pessoa para outra, né? Aonde é que ele está querendo chegar, né? Ele está deixando os caras falarem porque ele quer chegar, mas tem gente que leva uma mensagem, aí ele está se referindo ao inconsciente, ao sujeito do inconsciente. Ele não está dando esses nomes, mas por trás ele está querendo que eles observem, né, que o sujeito do inconsciente muitas vezes é esse que tem uma mensagem, mas ela é oculta, que é o que a gente chama de trauma. E esse trauma é uma mensagem inconsciente, ela está lá, ela é, vamos dizer, emitida para o eu, mas nós não sabemos, nós não conhecemos. É mais ou menos como uma mensagem que está dentro da garrafa, mas eu não sei quem escreveu. Fui eu mesmo que escrevi, mas eu esqueci que eu escrevi. O quanto dessas mensagens desconhecidas, né, inclusive com informações desconhecidas e estão trafegando, né, do nosso inconsciente para o consciente o tempo todo no nosso dia a dia, né? Quando estamos acordados, quando estamos dormindo, né? E está nos afetando muitas vezes em atitudes, em respostas que estamos dando, interpretações que estamos fazendo do mundo. Assim, as mensagens, as informações, não importa a maneira que vocês queiram falar, elas estão lá, só que elas não estão quietas. Então, se o inconsciente quer, de alguma forma, ter mais liberdade, a gente não sabe se isso é verdade ou não, né? Nós podemos imaginar que sim, ele vai ter mais liberdade com o analista do que com a esposa, com o filho, com o pai, com a mãe, tá certo? Porque o eu está dominando essas relações. Está dominando também a relação do analista. A gente fica batendo, né, muitas vezes, esse eu para ver se ele dá uma liberadinha, né? Batendo, que eu digo assim, não para fazer um novo eu, tá? Não é a linha lá da psicanálise do ego. Batendo, que eu digo assim, é fazendo várias perguntas uma em cima da outra, tentando fazer aquele giro de visão da pessoa, ponto de vista diferente.
para ele controlar menos. Ele sempre vai controlar. É disso que o Lacan está falando. Ele está falando assim, nós não estamos preocupados com se é mensagem, se é informação, se é isso, se é aquilo, né? Então, assim, daqui a pouco ele vai dar alguns exemplos que você vai ver. Foge do normal, vamos dizer assim. Ele vai usar teoria de jogos, ele vai usar cibernética. São exemplos que alguns a gente já viu parcialmente, né? Zeros e uns, né? Ele fala assim, como é que uma máquina consegue, né? E olha que estava bem primitivo, era o ano de 54, né? Mas com 0 e 1, como é que ela consegue fazer tudo que faz? Que redução é essa? Né? E hoje nós estamos reduzindo o mundo a 0 e 1. Está tudo nos computadores. Celular, imagens e conversa, tudo 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Quer dizer, como o nosso cérebro funciona, ligado, desligado. A sinapse, né, passa o sinal ou não passa, é um transistor, é a mesma coisa. Nós armazenamos tudo que armazenamos, toda a memória que temos, também numa sistemática de 0 e 1. Muito mais sofisticada do que a de um computador, mas é 0 e 1. Ou o sinal passa, ou o sinal não passa, fica bloqueado. Né? 0 não passou, 1 passou. O computador faz isso. Ele chaveia, né? São chaves de liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga. É que nem um interruptor de... O código não garante a interpretação. E ele falou assim, e com os marcianos é pior ainda, né? Ele está se referindo a H.G. Wells. Né? H.G. Wells é o que escreve A Invasão dos Mundos, né? Guerra dos Mundos. E são os marcianos que atacam E o Orson Welles, aí é confusão de nome, né? Vocês sabem desse caso? Que ele leu uma parte dessa obra no rádio nos Estados Unidos, porque ele relata com uma coisa tão... e as pessoas que estavam ouvindo acharam mesmo que os marcianos tinham chegado na Terra. Era uma invasão marciana. E ele estava lendo o trecho da novela do H.G. Wells. O cinema e as histórias e os livros exploram muito esse tipo de coisa, né? Então, essa história do H.G. Wells é os caras que vão para Marte, né? E aí eles encontram com o marciano, e o marciano fala do jeito dele. Lembra dos heptapodes lá? Isso, sim, né? sim. E cada um entende um troço diferente. Nenhum código comum entre eles não havia. Nós temos, vamos dizer, uma vantagem porque estamos sobre o mesmo código. Garante, vamos dizer assim, que pelo menos vamos entender as palavras e a formação das frases que nós estamos dizendo. Não garante a nossa compreensão. Se eu usar metáfora, entendeu? Que sentido a palavra... Então ele falou assim, vocês estão tudo atrapalhados aí com linguagem, com isso, com aquilo, porque, né, vocês são de áreas diferentes e estão batendo cabeça. Cada um vai entender, além de tudo, né, aquilo que... Quando você, né, tem um tribunal, por exemplo, típico, né? Eu preciso de um entendimento que seja o mais comum possível entre... Pelo menos maioria, né? Entre os advogados e o juiz, né? Pelo menos, né? E a gente percebe que isso não acontece. O discurso universal concreto, né? Do que ele está falando? Do código, que é um código geral. Não importa em que língua seja, tá? Mas é um discurso universal concreto, que vai, né, prosseguindo desde a origem dos tempos. Então ele vai dizer, né? Isso não começa com a gente. Quando a gente vem para o mundo, isso já está estabelecido. Sim. E nós somos inseridos nisso. É tudo aquilo que foi dito. Mas imagine o tamanho disso, né? Não é um dicionário. Uhum. Né? Ele fala assim que tem um conjunto de tudo que já foi dito. Né? Ou melhor, realmente dito, né? Coisas que foram ditas. Pode-se ir até aí, né, para fixar as ideias. Então, ele diz assim, nós não temos como escapar disso.
Ao mesmo tempo que é uma ferramenta extremamente válida, né, para o nosso dia a dia, para que a gente possa viver, se comunicar, compreender o mundo e fazer tudo isso, nós estamos, de certa forma, presos a isso. Então, ao mesmo tempo que é uma ferramenta, é também uma prisão. Ela tem a capacidade de tentar traduzir o real, mas será que ela consegue? A gente sabe que não consegue. Por isso que quando você está falando, né, tem sempre mais alguma coisa a ser dita. Tem sempre algo a mais que eu posso dizer sobre qualquer coisa. Não importa o que seja. Né? As pessoas vêm na sessão e dizem assim, ixi, não sei o que eu vou falar hoje. Vou falar qualquer coisa. Porque desse qualquer coisa vai faltar muita coisa. Né? Aí você fala, não, mas eu já falei disso. Fala de novo, não tem problema. Porque você não vai falar da mesma maneira. Tem essa também, vai falar de uma maneira diferente. Né? Então, por mais que a gente compartilhe um código, por mais que a gente tenha toda a segurança, vamos dizer, né, tá garantido. Né? Os juízes, por exemplo, num tribunal, voltando ao mesmo exemplo, chega uma hora que eles dizem assim, chega, acabou o tempo. Né? Porque um quer falar, o outro quer falar, o outro quer não sei o que, bota isso, bota aquilo, bota aquilo, ele fala assim, isso não tem fim. Né? E não teria fim. Então, mas precisa ter um fim. Quem estabelece um fim. Né? Daqui a pouco Lacan vai falar que para ele, né, o fim de uma sessão não é medido pelo tempo do relógio. Vai introduzir agora para nós o tempo lógico, que é a história de cortar. Né? Ele vai, inclusive, justificar por que há o corte. Né? E o tempo é variável. O tempo é variável porque o movimento do inconsciente é variável. Não é um movimento que você pode dizer assim, então fale neste tempo e quando terminar o tempo a sua fala acabou. Ele falou assim, não, esse tempo pode se estender quanto pode se encurtar. Ele está baseado na lógica do inconsciente, não na lógica do relógio. O analista decide que aquele assunto é importante, aquela palavra é importante, então ele corta para que aquilo continue trabalhando. Dentro dessa lógica inconsciente. Trabalhando aonde? Nesse discurso universal. Que nós estamos, sem perceber, o tempo todo, conversando com esse discurso. Quando você está tagarelando lá mentalmente com você mesmo, na verdade você está conversando com esse universal. Esse é o grande outro. Eu tenho um diálogo com esse grande outro. Quando eu estou no analista, eu tenho a impressão de que eu estou falando com o analista. Mas o analista está atento para como é que esse diálogo se desenrola, né, desta pessoa com este grande outro. O que ela busca desse grande outro para construir o diálogo dela? Como é que ela articula, a partir desse código universal, a fala particular? Ao menos nós temos as estruturas que permitem que a gente possa processar esse código. O Lacan, inclusive, vai chegar agora, ele vai falar assim, nós somos máquinas, e as máquinas precisam ter uma estrutura para que ela possa entender, interpretar e trabalhar com um determinado código, que é esse código universal. A natureza é matemática, né? Tudo é tudo matemático, né? O movimento dos planetas, não, é tudo matemático, não é? Né? Então ela já existia e o que se descobriu? Uma maneira de representá-la. Isso. Através de uma linguagem, símbolos e as linguagens, exatamente. A linguagem que nós estamos usando aqui para nos comunicar é a mesma coisa. Mas o que o Lacan vai sempre insistir, isso é importante para nós, vai dizer, a linguagem é ambígua. Ele não diz sobre a linguagem matemática, é isso que ele vai se referenciar. O Riguet está dizendo assim, se eu criar uma linguagem matemática, ela não é ambígua. Raiz quadrada, em qualquer lugar que você olhar esse símbolo,
O que é que ele representa? Raiz quadrada. Não tem dúvida. Não é uma coisa ou outra. Né? Ele diz, aí ela se diferencia. Inclusive por isso que ele diz assim, eu vou usar dentro do meu ensino expressões matemáticas. Ele vai chamar de matemas. Ele diz assim, eu quero reduzir o grau de ambiguidade quando nós falamos sobre o nosso inconsciente. Quando eu falo de sentido, né, no caso da psicanálise, especialmente lacaniana, eu não estou falando do significado, eu estou falando de uma direção. Ele fala várias vezes, e as pessoas, muita gente que lê Lacan e até dá aula, se confunde, porque na hora que ele está falando de sentido, ele não está falando de significado. A fala tem um sentido, ela vai numa direção e a significação vai na direção contrária. Veja, na hora que eu começo a falar uma frase, ela só vai ter compreensão ou significado no fim dela. O que é que o Lacan está trazendo para nós aqui? Ele está dizendo assim, é desse mecanismo que nós estamos lidando aqui, né? É dessa confusão. Agora, vocês que estão aqui comigo, né, são de outras áreas, têm outras visões. Nós vamos, né, fazer um trabalho para que isso venha para a visão que ele quer, né, introduzir da psicanálise. Ele diz que tudo isso está em Freud, a leitura que ele faz de Freud, né? Do seminário 1 até o seminário 10, é tudo leitura sobre textos de Freud. Esse aqui. Ele tá dando esse exemplo porque ele vai dizer que a nossa linguagem funciona em 3 tempos. Nós não temos um tempo único, né? Que é o tempo da fala. Ele vai dizer que o tempo da fala é um tempo que compreende 3 tempos. E aí ele faz a comparação com esse jogo dos prisioneiros. Existem algumas falas que são muito objetivas e muito diretas. Né? Elas, vamos dizer assim, expressam uma compreensão muito fácil. Então, ele dá o exemplo dos 3 com um disco branco. Não, é o exemplo do um branco e 2 pretos. Né? Então, se o camarada já visse 2 pretos, como só tem 3 discos brancos, né, e 2 pretos, se ele visse nas costas dos outros 2 pretos, ele deduziria automaticamente que ele é branco. Sim. Tá certo? Pela exclusão, porque os 2 pretos estariam ali. Isso. É a única situação onde é conclusão direta, não tem, é um tempo só. Sim. Tá certo? Ele já sabe que ele é branco e vai para a porta. Não tem o que esperar. Ele fala, nessa condição, existem as nossas falas, que são falas muito simples e muito objetivas. Né? No entanto, os outros todos os casos geram o quê? Um segundo tempo, que é uma parada para se pensar, e um terceiro tempo, que é o tempo da ação. Então ele vai dizer assim, tem um tempo para ver, aonde eu vejo o disco que está nas costas do outro. O que é que eu estou vendo? Eu estou vendo qual é o sentido que eu quero produzir com a minha fala do outro. Ele chama de primeiro tempo, o tempo de ver. As falas que são muito simples e muito objetivas, elas só têm esse tempo. Eu vejo 2 discos pretos, portanto, eu sou branco e eu saio. Todas as outras combinações, eu preciso de pelo menos mais 2 tempos. Veja, eu estou fazendo isso agora com vocês. Né? Uma fala objetiva é fácil de compreender. Uma fala mais complexa, o que acontece? Eu vejo e eu preciso parar para analisar e tentar compreender para poder agir. Certo? Então ele diz assim,
A maior parte das nossas falas, elas são de 3 tempos. E não de um tempo só. A não ser que seja um comando, alguma coisa muito objetiva. Para ele é muito importante porque ele diz assim, onde é que a psicanálise trabalha? No primeiro, no segundo ou no terceiro tempo? O que é que vocês acham? Ela vai objetivamente tentar bagunçar esse final aí, essa ação. Em geral, ela provoca um grau de compreensão ambíguo, né? Que o que vocês estão falando na análise para o analista provoca o que no analista? Uma pergunta. Né? E ao ser feita para a pessoa é obrigada a parar no segundo tempo, para ela tentar compreender, a partir do que ela falou, o que é que o analista está perguntando. E há o que? Uma dilatação desse segundo tempo. Quanto mais longo esse segundo tempo do compreender, melhor é o processo de análise, porque maior ambiguidade vai ser gerada. Ao ponto de suspender a terceira, que seria a ação. Que vai cair de novo nesse mesmo ciclo de ver, compreender e agir. Porque toda fala passa por aí, a não ser as falas muito objetivas. Elas não passam por aí, mas elas não interessam para a psicanálise. O que interessa para a psicanálise é 3 discos brancos. O que acontece se 3 caras estão com os discos brancos? Eu sou um. Eu olho para as costas dos outros 2 e vejo 2 brancos. Não sei, porque eu posso ter o único preto. Só que isso se dilata, porque aí eu estendo o compreender para um segundo momento, dizendo assim, veja, mas se eles 2 são brancos, aí eu tento controlar o pensamento deles. Isso. O que é que eu posso fazer? Eu posso dizer assim, eles 2 são brancos, eu sei que são porque eu vi. Eles olharam o que eu tenho nas costas e não saíram correndo. O momento de compreender, ele precisa ser estendido. E aí ele vai entrar com a história do corte temporal. Ele vai dizer assim, muitas vezes não adianta deixar a pessoa continuar falando, porque ela vai continuar tentando ver e ver e ver e ver e ver. E ela não para compreender. E o compreender, depois vocês vão sacar, né, que é isso que ele está trazendo, não é compreender a si mesmo. Veja, no caso do cara que olha lá e vê 2 brancos, ele não está compreendendo o que está acontecendo com ele. Ele é obrigado a parar e tentar compreender o que é que está acontecendo com os outros 2. Por que é que eles não saíram correndo para a porta? Porque eles também viram um branco. Está todo mundo na mesma situação. Cada um olhou para outros 2 e viu 2 brancos, mas não viu o seu próprio disco. No entanto, ninguém correu. Então, nesta compreensão dilatada, ele vai dizer assim, eu sou o branco também. Eu só compreendo a mim mesmo se eu passar pela compreensão do outro. Ao fazer todas as coisas, o que o Altíssimo faz? Isso que está na primeira linha lá. Em si, que é o X, né? Em si. Mas o que ele pensa que está fazendo? Está fazendo o eu. O que ele está querendo diferenciar aí para nós, né? Quando eu penso em fazer alguma coisa, eu vou usar toda a minha estrutura imaginária. Certo? Ele dá o exemplo do César, que é um exemplo interessante. Ele fala assim, o Rubicão é um riachinho de merda, né? Uma coisa do tamanho do pé dele, né? Então, ele fala assim, por que é que cruzar o Rubicão se torna um ato de, assim,
uma espécie de uma revolução, de uma insurreição contra o Império Romano. Não sei se vocês sabiam, mas conforme os generais, né, montavam seus exércitos, eles tinham que sair de Roma. Porque tinha o exército do imperador. Esse ficava em Roma. Os outros exércitos que eram para batalhar, fazer as conquistas, eles não podiam entrar em Roma. Exatamente porque eles poderiam entrar em guerra com a própria Roma, porque eles eram muito poderosos. Então eles estabeleciam os limites. E o tal do Rubicão era o limite que viria da região oeste, né, para entrar em Roma. E era o limite onde o César tinha que parar com o exército dele. E ele não para, ele entra em Roma. Entra, guerreia e inclusive vira imperador. Conquista, quer dizer, acontece aquilo que não era para acontecer, né? Se ele diz assim, por que é que esse ato é considerado um ato revolucionário? Exatamente porque existe toda essa história. Não porque ele passou por cima de um riachinho qualquer. Nós estamos, então, né? Mesmo que estejamos o tempo todo criando coisas novas, nós estamos presos, de certa maneira, a uma história. Só que essa história, ela é imaginária. Quer dizer o quê? Ela não está no nosso dia a dia. Ela só vai fazer parte do nosso dia a dia assim que eu falar sobre isso. Tem uma diferença, então, ele está amarrando aqui, né? Por que ele deu toda essa volta, né? O imaginário não é o simbólico, nós tratamos as pessoas através do simbólico. Por quê? Na hora de falar, a coisa é outra. E ainda bem que é outra. Se eu colocasse o César para falar, né, o que é que você fez quando você cruzou o Rubicão? Pode ser que ele diga assim, nada, eu estava com caganeira e eu queria cagar lá em Roma, né? Então, na hora que você fala, você pode falar o que você quiser. A fala é livre, ela é criativa. E, de certa maneira, ele vai dizer assim, não está amarrada na história. Você que surpreende, porque a gente sempre pensa que está falando a partir da nossa história. Acabei de contar a minha história aqui, que eu tive lá, né, o meu problema, que a minha análise mudou a partir do meu problema. Né? A impressão que dá é que a gente está assim... Mas eu contei para vocês tudo que aconteceu comigo lá naquele momento? Nada. E provavelmente eu acabei inventando alguma coisa, exagerei. Sim. Porque a gente exagera, a gente aumenta, a gente diminui. Não porque eu seja querer enganar vocês, não porque eu seja mal. Às vezes até, né, os malandros, por exemplo, sabem, né? O que é falado, né, é inventado na hora. Os caras, quem aplica golpe, por exemplo, sabe muito bem disso. O poder de convencimento da fala, os políticos. Estamos vivendo isso agora, né? Que monte de besteira que esses caras falam. É só besteira, não tem nada que presta. Nada, não se você for puxar cada coisa que essa turma está falando, não estou falando só do Bolsonaro e do Lula, não, a ratatouille toda. É só porcaria, não tem conteúdo, não tem uma proposta válida, não tem um plano, não tem nada. Real. Nada ligado à realidade, ligado. É só uma fala para convencer. Vazia, churumela. Veja, como nós temos essa liberdade na fala, o Lacan diz assim, que bom! Nós nos aproveitamos disso. Uma vez que você pode falar livremente sobre o que te aconteceu, a sua história,
a possibilidade de aparecerem coisas que vão, inclusive, surpreender a você mesmo. E a gente se surpreende na análise falando coisas que você fala assim, nunca pensei nisso.